Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Entre Redes mais RI, onde o futebol encontra as relações internacionais. Eu sou a Alessandra Novaes e hoje nós chegamos ao nosso quarto episódio e vamos mergulhar em um tema que atravessa a história global: colonialismo e pós-colonialismo. Você já parou para pensar que o futebol foi um produto do colonialismo e que ele também foi introduzido em muitos países como parte de um projeto de dominação cultural, mas que só depois acabou se transformando em um espaço de resistência e orgulho nacional? Para discutir isso comigo, hoje temos uma convidada muito especial que vai dividir esse bate-papo e trazer outras perspectivas. Seja bem-vinda, Adla. Ela, que é graduada em Letras Português pela Universidade Federal do Maranhão, mestre em Literatura, Cultura e Fronteiras do Saber, também pela Universidade Federal do Maranhão, e que pesquisa sobre racismo, negritude, cultura e literatura contemporânea. Obrigada, Alessandra. É um prazer estar aqui. Esse tema ele é muito importante porque ele vai conectar, né, teoria e prática, a história da colonização, as críticas pós-coloniais e a forma como o futebol ele acaba sendo um espelho de tudo isso que faz parte da nossa história. Eu tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo muito rico hoje. Para o nosso primeiro bloco, vamos falar sobre o colonialismo, expansão e imposição cultural. Primeiramente, é importante definirmos o que é colonialismo. Estamos falando de um processo de expansão europeia, sobretudo entre os séculos XV e XX, que envolveu dominação política, exploração econômica e imposição cultural, ou seja, não se tratava apenas de ocupar territórios, mas também de moldar identidades, línguas, crenças e até mesmo práticas sociais como o esporte. Exatamente, Alessandra. O colonialismo criou fronteiras artificiais, desestruturou sociedades locais e forçou modos de vida europeus sobre diversas populações. E o futebol entra justamente nesse contexto, porque os colonizadores viam o esporte como uma forma de civilizar os povos colonizados e de inculcar disciplina e até de reforçar hierarquias raciais. Certo. Agora a gente vai para o nosso momento tradição, o nosso quadro tradição aqui no podcast, que é quando a gente traz eventos e momentos históricos no futebol. O nosso primeiro exemplo é a Gélia sobre o domínio francês. O futebol inicialmente estava restrito aos colonos e os clubes de elite. Mas logo os argelinos se apropriaram do jogo, formando times próprios e transformando o futebol em uma ferramenta de resistência. O caso mais emblemático é do time da FLN, ligado à Frente da Libertação Nacional, que usava o futebol como propaganda política durante a Guerra de Independência. O nosso segundo exemplo é a África do Sul no período apartheid. O futebol era completamente segregado. Havia clubes brancos e clubes negros, competições separadas. Mas o esporte também acabou se tornando um espaço de ostentação, especialmente nos anos 70 e 80, quando os jogadores negros começaram a ganhar projeção internacional, mesmo diante da opressão do regime. O nosso terceiro exemplo é um fato histórico do Brasil, né? Como não falar do nosso país, o famoso país do futebol, que também dá para ver as marcas coloniais. O futebol chegou pelas mãos da elite, inspirado em modelos ingleses. Durante muito tempo, negros e mestiços foram excluídos dos clubes. Só mais tarde, jogadores como Arthur Frederici, o famoso El Tigre, e depois Leonildas da Silva, o futebol brasileiro começou a se tornar um espaço de inclusão, mas sempre em meio a tensões raciais. Nosso segundo bloco, a gente vai falar agora sobre o pós-colonialismo. Passando agora para o pós-colonialismo, podemos definir esse campo de pensamento como uma crítica às heranças do colonialismo, tanto no plano político quanto no cultural. Autores como Edward Said
Guthrie, Spivak, Frantz Fanon mostram como o eurocentrismo continua influenciando a forma como entendemos o mundo. O pós-colonialismo também denuncia as vozes silenciadas, os subalternos, e mostra como ex-colônias tentam construir suas próprias narrativas, resistindo à dominação simbólica das antigas metrópoles. E o futebol aparece muito nesse debate. Pense, por exemplo, nas seleções africanas nas Copas do Mundo dos anos 70 e 80, quando Zaire, Camarões, Nigéria e Senegal entravam em campo. Aquilo não era só esporte, era um ato político, uma afirmação da identidade nacional diante das antigas potências coloniais. E tem mais: muitos jogadores das ex-colônias migraram para as metrópoles. Isso cria tensões de identidade. Um exemplo clássico é a seleção da França, que desde os anos 90 é formado por jogadores descendentes de africanos e árabes. A Copa de 98 é um exemplo disso, quando a França venceu com Zidane e tantos outros ali na seleção e celebrou a vitória com uma expressão que ficou muito famosa, né? Preto, branco e árabe. E ao mesmo tempo que isso acabou gerando ali debates sobre integração, racismo e a exclusão social. Sim, Ávila, muito boa a sua colocação. Também vale lembrar o pensamento de Frantz Fanon, na obra Os Condenados da Terra, de que o colonialismo ele não só explora, mas ele também internaliza um complexo de inferioridade nos colonizados. O futebol, nesse caso, ele pode ser visto como um palco onde essa inferioridade ela é desafiada. Quando a gente pode citar o exemplo, né, de quando o Camarões vence a Argentina em 1990, ou quando o Senegal elimina a França em 2002. É uma mensagem muito simbólica e muito forte de que as ex-colônias também podem superar, as metrópoles. E dando continuidade a isso, a gente vai falar sobre o colonialismo e a geopolítica atual. Existe um debate, né, existe uma dimensão muito forte no debate pós-colonial que precisa ser lembrada, a ideia de que jogadores, entre aspas, são vendidos, não no sentido apenas de transferência normal de mercado, mas de exploração de jovens atletas, principalmente vindos da África ou da América Latina. Clubes europeus muitas vezes enviam olheiros para países pobres, identificando talentos ainda adolescentes e levam para a Europa com promessa de riqueza e sucesso, mas a realidade é que muitos desses garotos são descartados, abandonados e ficam sem estrutura de vida. Esse processo tem sido chamado por alguns estudiosos de neocolonialismo esportivo, porque remete muito à lógica de extração de riqueza do período colonial, só que agora a riqueza não é mineral ou agrícola, mas sim humana. Isso mesmo, muitos garotos são literalmente tratados como commodities. Estima-se que milhares de jovens africanos viajam todos os anos para tentar sorte em clubes europeus, mas a imensa maioria não consegue contrato profissional e acaba vivendo em uma situação de vulnerabilidade longe de casa. E o mais triste é que, ao mesmo tempo que isso acontece, os grandes clubes e federações continuam vendendo a narrativa de que o futebol é uma saída e um espaço para ascensão social e um lugar de oportunidades. Claro, isso acontece em alguns casos, mas o custo humano e social dessa indústria é enorme. E no fundo parece uma continuidade do colonialismo, não é mesmo? Países centrais sugam talentos do sul global, enriquecem seus clubes e campeonatos, enquanto ex-colônias ficam sem estrutura esportiva e sem condições de manter seus jovens talentos. Exato, Alessandra. É por isso que muitos chamam isso de tráfico de jogadores. Não é só uma metáfora, tem mesmo um caráter exploratório de falta de regulação, que reproduz desigualdades históricas. O jogador que consegue brilhar, como o Drogba ou o Mané, se torna símbolo de resistência e orgulho, mas a história de milhares de outros nunca é contada. E aqui a gente fecha o círculo do colonialismo clássico, em que territórios e riquezas eram explorados, e chegamos ao neocolonialismo esportivo, em que corpos e sonhos são mercantilizados.
Fica a pergunta: até que ponto o futebol global de hoje realmente representa emancipação? E até que ponto ainda é a mesma lógica colonial de exploração e desigualdade? Se a gente olhar de forma ampla, o colonialismo ajudou a moldar o sistema internacional e até a difusão do futebol. Mas o pós-colonialismo nos lembra que esses espaços não são apenas de dominação, eles também são de resistência. O futebol pode ser visto, ao mesmo tempo, como instrumento do neocolonialismo, com a exploração de talentos e a desigualdade global, como também pode ser visto como um espaço de emancipação, quando seleções e jogadores desafiam narrativas eurocêntricas. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do Entre Redes mais RI. Hoje a gente discutiu sobre o colonialismo e pós-colonialismo e futebol, mostrando como a história global e as teorias das relações internacionais se refletem dentro de campo. Quero agradecer muito a minha convidada Ávila pela participação e pelas reflexões incríveis. Também eu queria que você deixasse para aqui a, as suas redes sociais para que o nosso público também possa lhe conhecer e conhecer também o seu trabalho. Eu que agradeço por esse convite maravilhoso. Foi muito bom estar aqui com você, Alessandra, conversando um pouco sobre essa temática, até porque o pós-colonialismo é uma vertente que eu estudei por muito tempo, tanto na minha época de graduação, como também no mestrado, e foi muito legal falar sobre uma coisa totalmente diferente para mim, que é o esporte, mas que faz parte da nossa vida, né, das nossas relações. E eu deixo aqui para vocês o meu Instagram, caso queiram me acompanhar, é @profavila, Ávila com H e 2 L. Eu fico muito feliz de ter compartilhado esse episódio com você e espero também contar com você como nossa convidada especial em outros episódios. Então, Ávila, lembra o nosso público de não esquecer de seguir a gente aqui no Spotify. Gente, para quem não sabe, a Ávila também é nossa ouvinte aqui do podcast, então ela vai falar pra gente a nossa frasezinha de tradição que tem todo final de episódio, tá bom? Então, você agora está com a oportunidade, Ávila. E não esqueça de seguir aqui no Spotify e ativar o sininho de notificação. E no Instagram, @entre.redesri. Então já sabe, entre as redes do futebol e os fios da política internacional, a gente se encontra aqui. Porque no fim das contas, a bola também carrega poder. Até o próximo episódio do Entre Redes mais RI.